Caminhe cedo ou corra cedo e aprenda algo novo todos os dias. O passado, ele tem que ser 10% na nossa vida e ocupar a sua mente 70% no aqui e agora. A nossa rede executiva central do nosso cérebro, você tem que puxar ela para o presente e 20% projetando o futuro. Você já percebeu que o brasileiro, ele gosta de lixo, ou seja, de vasculhar o passado dos outros? Como galinha. A águia não, a águia, eu estou falando de intelectualidade, nobreza mental. A águia, ela já está em outro nível. A galinha gosta de lixo. O que é isso? O cérebro humano, cientificamente falando, eu estudei isso, ele se acovarda diante de um erro. Quando você erra, por exemplo, como o brasileiro gosta muito de lixo, de vasculhar o passado do outro e delas mesmas, e se engancha ali, fica enganchado a vida inteira ali, o que acontece? Você fica com medo de errar. E quem tem medo de errar nunca avança. O certo é você colocar na sua cabeça que você não precisa de elogio de ninguém e você não precisa de crítica de ninguém. Para mim, tanto faz crítica quanto elogio. Então esse é o grande segredo, porque aí você perde o medo. Quando você perde esse medo, a gente fica naquela covardia religiosa. Oh meu Deus, com medo, com aquela paranoia, com aquela neurose, principalmente quem foi criado naquele ambiente religioso escravizador, que alguém andava com a lanterninha na mão em busca do teu erro, em busca do teu pecado, e aí você cresce com aquela paranoia. Isso é microcefalia, isso é doença. Você observa, olhe para Salomão. Se Salomão olhasse para o equívoco dele, nunca tinha chegado em lugar nenhum. Davi, tem gente que tem medo quando olha para a Bíblia de Davi, não é verdade? Mas Deus disse: é homem segundo o meu coração. O que é isso? É um cérebro que não se acovardou diante do erro. É um cérebro que foi se aperfeiçoando e Deus foi moldando, e essa pessoa entendeu quem ele é em Deus. Então, se você quer avançar mentalmente falando, pensamentos nobres, primeiro, mude a sua linguagem, depois, mude os seus pensamentos, depois as suas ações serão mudadas. Então, quando eu mudo a minha linguagem, eu não fico mais comendo lixo como galinha no passado do outro ou do meu. O que vai acontecer? Esse processo vai acontecendo naturalmente, psicologicamente, ou seja, eu vou mudar a minha linguagem, a linguagem, ela muda os meus pensamentos, um novo processo mental, uma nova configuração vai acontecendo, né? Essa configuração vai acontecendo por quê? Porque eu mudei a minha linguagem, eu não aceito mais comer lixo, falar da vida alheia, do passado alheio, pinchar no passado do outro, porque o brasileiro é muito invejoso. Nós brasileiros, você pode observar, quando uma pessoa se levanta com um grande potencial, os demônios vêm para cima. Isso é antigo. Olha os irmãos de José, olha outros personagens da Bíblia, olha para Abel, Caim e tantos exemplos bíblicos. Então você não pode ser inocente, você tem que buscar um nível intelectual de discernimento profético para você discernir, senão você vai viver covarde, com medo do erro, com medo do equívoco, com medo do que aconteceu para trás. Não, você tem que transformar isso, como eu faço, em livros, né? Eu passei por traumas da infância, do passado, e todos os meus traumas eu transformei em ferramentas. Hoje, o meu trabalho é um trabalho diferenciado no país e no mundo na área traumática. Eu cuido de milhares de pessoas traumáticas. Eu mobilizo especialistas ao redor do mundo para cuidar de pessoas traumáticas, ou seja, você transforma ferramentas em trabalho, você transforma traumas em ferramentas de trabalho, não é? Hoje também eu dou aula, por exemplo, em uma faculdade, pela faculdade americana. O que é isso? Pós-traumático, ou seja, a matéria minha é pós-desastres. Por quê? Eu consigo transformar isso. Então quero convidar você, não seja como galinha, comendo lixo do passado, apontando para o passado do outro. Isso fala do nível mental seu, isso fala do nível intelectual seu. Por que eu estou chocando você assim? É porque eu tomei uma decisão muito radical. Quem vier falar da vida alheia ou do passado alheio para mim, primeiro eu vou fazer uma pergunta: o que isso vai trazer de resultado para você?
Se a pessoa continuar, eu pulo fora, não vai ser meu amigo. Eu quero águia mental. Então, se você quer ter pensamentos nobres, pensamentos poderosos, se você quer fazer parte do banquete real de Deus e das ciências da mente também, e ter um cérebro poderoso para onde você chegar, você ser um impacto naquele ambiente, porque tudo começa no processo mental. Não queira mudar o braço, mudar a perna, mudar o coração. Tudo começa na mente, no processo da linguagem. Eu mudo a minha linguagem muda os meus pensamentos mudado, as minhas ações vão mudando. É assim que acontece. Minha gente, Deus abençoe você e um domingo de bênção para todos em nome do Senhor Jesus. Vamos correr e vamos caminhar todos os dias cedo e aprender algo novo. Isso vai configurar o seu cérebro de um cérebro de galinha para um cérebro de águia. Deus abençoe você.